Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bragg Brothers. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já fez isso, você já está aqui, né, sabendo dessa entrevista. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela faz muitas coisas. Ela é artista, curadora e produtora multidisciplinar e também consultora de projetos criativos e diretora da Associação Espírito Mundo na Bélgica. Estamos aqui com a Aline Yasmin. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui também. Sim, é nosso prazer, né, de poder falar aqui contigo. A gente fica muito feliz. E é isso, Aline, a gente vai pedir, né, você é muito interessante, né, que você atua em tantas áreas diferentes e faz tantas coisas, então a gente vai pedir aqui que você conte um pouco para a audiência, assim, resumidamente, a sua trajetória, para que a gente saiba um pouco mais de você, para que a audiência possa te conhecer um pouquinho. Nos dê uma visão geral. Sim, é relativamente complicado falar da minha trajetória, mas vou tentar resumir. Na verdade, a minha primeira formação foi comunicação, uma área que eu trabalhei durante muitos anos. Minha segunda formação, filosofia. E desde 2005 eu comecei a trabalhar no Brasil, já com intercâmbio cultural, especialmente entre o Brasil e a Europa, nas diversas áreas. Primeiramente, trabalhei muito com a internacionalização da cultura brasileira na Europa, na área da música, mas eu também sou poeta, sou artista multidisciplinar, então são mil coisas que estão entrelaçadas. Eu fui consultora de economia criativa do Sebrae durante muito tempo, trabalhei também na área de associativismo. Mas em 2015 eu decidi vir para ficar na Europa, porque eu, enfim, organizava festivais em vários lugares da Europa com colaborações locais, primeiramente na França, depois Inglaterra, depois Itália, Áustria, Portugal, etc. E em 2015, então, eu decidi ficar na Europa, morar na Europa, primeiro na Itália, depois na Irlanda, e finalmente em 2016 eu me instalei definitivamente em Bruxelas, na Bélgica, e fundei uma associação aqui que se chama Espírito Mundo. E Espírito Mundo, na verdade, era o nome do projeto que eu realizava, esse projeto de intercâmbio internacional, que era, enfim, Espírito Poitou, porque era a região de Poitou-Charentes, depois Espírito Provence, que era Provence na França, depois Madrid, depois Brno na Inglaterra, etc. E finalmente eu falei, bom, é Espírito Mundo, que a cada parceria que eu faço, eu estou adicionando o nome de um lugar, então por que não Espírito Mundo? E acabou que Espírito Mundo virou uma associação aqui em Bruxelas. Primeiramente em 2017, ainda de maneira ainda informal, quando eu comecei a realizar alguns projetos em colaboração com outras associações, e formalmente a partir de 2018, onde eu fundei essa associação e já comecei a desenvolver vários projetos, dentre eles ocupando um espaço que foi vamos dizer, uma ocupação temporária, foi um projeto desenvolvido por Bruxelas Capital. Eles abriram um edital, dando oportunidades para as associações terem um espaço de criação, de desenvolvimento de projeto, enfim, em várias áreas. E aí a gente ocupou um espaço no território criativo, onde a gente começou a desenvolver várias residências artísticas. Então, a residência artística também é uma área que eu trabalho muito, de maneira multidisciplinar, mas também em 2017 a gente teve a primeira edição do Cineluso, que naquela data se chamava Cinefest, e por vários motivos a gente renomeou a partir de 2018, e é uma atuação muito importante que a gente realiza na área de audiovisual.
aqui em Bruxelas, bom. Então, só para tentar resumir essa minha trajetória, hoje nós saímos daquele lugar, hoje nós temos um outro espaço, que também é um espaço onde a gente realiza uma série de atividades, é o Centro Cultural, o Centro de Residência Espírito Mundo, onde nós trabalhamos muito com a interculturalidade, então artistas de vários países, mas também com muito foco na lusofonia, nos artistas de língua portuguesa. Excelente, que legal. Eu adorei a história, né, do nome do Espírito do Mundo, que foi agregando vários lugares e acabou internacionalizando. Muito legal. Isso. Chegou um momento que para cada projeto tinha uma identidade específica e aí isso foi virando uma loucura. Então, no final, a gente acabou agregando todas essas ações aí, enfim, a coisa foi tomando uma outra forma. O espírito foi crescendo até englobar o mundo inteiro. Muito legal. Está aberto, espírito do mundo, como dizem. Sim, legal. Então agora você faz também né, esses festivais focados em língua portuguesa, o Festival Cine Luso, né? Sim, na verdade, o que acontece, né? Eu, durante essa trajetória minha de internacionalização, onde eu passei por feiras, por exemplo, feiras de música, onde eu fechei várias parcerias internacionais, isso foi criando também, de uma certa maneira, foi fortalecendo a rede de colaboradores em todo o Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, claro que a gente chega num lugar, a gente tem que usar, vamos dizer, o capital que a gente tem. O meu capital era exatamente essa rede de artistas do Brasil. Sim. Mas, chegando aqui em Bruxelas, eu falei, por que não integrar a língua portuguesa, né? Porque a língua portuguesa, ela, poucos sabem, mas ela e aí, né, polêmicas à parte, entre a quinta e a sexta língua mais falada do mundo, integrada, né, pela CPLP, que são os países de língua portuguesa, que é uma instituição, vamos dizer assim, onde cada país de língua portuguesa oficial ele faz parte, e são 9, né? Então a gente tem assim, uma grande representação em termos linguísticos e culturais. Mas, então, assim, foi até uma sugestão de parceiros, né, parceiros de outros países também, especialmente de Portugal. A gente tem uma relação muito grande aqui com a comunidade de artistas portugueses, mas também com a Embaixada, com o Instituto Camões, sobre por que não trabalhar a língua portuguesa nas suas várias dimensões. E então nós começamos em 2017 com essa primeira edição, onde nós recebemos aqui realizadoras, na verdade, porque foi o primeiro ano, é sempre temático. Uma coisa que é importante dizer sobre o meu trabalho é que existe sempre uma transversalidade. Então, ou eu integro o aspecto ambiental, ou eu integro o aspecto dos direitos humanos, ou integro os dois juntos. Então, a gente sempre trabalha de maneira temática, né, vamos dizer assim, aprofundando esses temas em subtemas. E a primeira edição foi dedicado às mulheres, né, as mulheres realizadoras, as mulheres musas, as diretoras de fotografia. Então, foi muito interessante, porque a gente teve aqui, por exemplo, representante dos PALOP, né, dos países africanos de língua portuguesa. A gente teve uma realizadora de Cabo Verde, uma outra de São Tomé e Príncipe, a gente teve representante de Angola, de Portugal, e foi muito interessante essa primeira vivência, na verdade, porque no primeiro momento essas realizadoras elas viriam para participar de debates. Mas eu, como já venho dessa história de residência artística há muitos anos também, eu falei, gente, seria muito interessante que a gente criasse a oportunidade de fazer essas pessoas dialogarem. Por que não uma residência artística com essas pessoas que são convidadas para vir para cá e construir alguma coisa juntas, né?
E aí, isso que aconteceu de uma maneira quase orgânica, porque não fazia parte do planejamento inicial, foi um insight que eu tive, e foi maravilhoso, porque a gente realizou o primeiro curta-metragem, que vocês podem ver, vocês podem descobrir no YouTube, por exemplo, da Associação Espírito Mundo. Então, foi o primeiro curta que foi absolutamente colaborativo, porque também existe uma questão nesse trabalho, que é a falta de hierarquia. Então, tudo é muito construído junto. Então, quebra muito também o sistema do próprio cinema, do audiovisual, que é hierarquizado, né? Então, todo mundo tem voz, então todo mundo colabora, todo mundo adiciona alguma coisa, e no final a gente tem um projeto que é construído 100% de maneira colaborativa. E foi muito interessante porque, primeiro, a gente tem, então, né, a primeira tendência a pensar, todo mundo fala português. Só que não, o português do Brasil não é o mesmo português de Portugal. Sim. O português de Portugal não é o mesmo de São Tomé e Príncipe, não é o mesmo do Cabo Verde. Em linhas gerais, vamos dizer, inclusive uma política de alinhamento linguística, né, da língua portuguesa, existe tudo, mas a gente não pode negar a influência cultural de cada país, né, de cada lugar, né? Você tem o crioulo que está nos países africanos, mas o crioulo de Cabo Verde não é o mesmo crioulo de São Tomé e Príncipe, não é o mesmo de Angola, né? Então, assim, também levar em conta, né, toda essa influência que a gente tem, por exemplo, da africana, indígena no Brasil, na língua portuguesa, é extremamente rico, né? É extremamente curioso, porque a gente ri, a gente não se entendia às vezes, né? Uma expressão, a gente falava assim, o que você está falando? E porque a gente não se entendia, morria de rir, ensinavam uma para a outra o que queria aquilo dizer, né? Então, assim, a partir disso, a gente continuou a fazer esse projeto, né, anualmente, no primeiro momento. 2018, então, a gente fez o segundo foi com o tema da imigração, então, somos todos estrangeiros, era o nosso tema principal, e sempre com uma média de 8 cinedebates, e cada cinedebate aprofundando ainda mais o tema. Depois, em 2019, a gente optou pela questão do meio ambiente, então o meio ambiente e o mundo ao redor, e aí, de novo, aprofundando também, né, nas relações ambientais, mas também as relações de direitos humanos, que tocam as questões ambientais. 2020, Covid, então, né, não fizemos. 2021 fizemos, e aí abordando a questão da democracia, o tema era liberdade de poder, e novamente realizamos, sempre realizando um curta-metragem, também em 2018 e 2019. 2021 a gente teve a presença aqui do Julian Boal, que é o filho do Augusto Boal, né, e que foi coordenador dessa residência, sempre também com alguém numa linguagem, desdobrando. Então a gente falava do teatro do oprimido, a gente fez esse filme, e decidimos, então, que era muito pesado fazer anualmente, porque a gente está falando de pessoas que vêm de outros países, têm dificuldades, inclusive, para acessar, por questões financeiras, né, assim, porque de visto, por vários motivos. Então, a gente resolveu fazer de 2 em 2 anos, que dava tempo para conseguir organizar, porque aí a gente entra numa questão da viabilidade financeira, que é muito complexa. 2023 a gente falava sobre invisibilidade social, também um filme muito bonito chamado Amazade, que fala sobre várias questões, e Amazade é uma palavra uapixama, indígena, né, do Brasil, e a gente teve a presença da Jama, que é uma roteirista,
indígena e que participou também do filme, do casting. E agora a gente tem uma novidade. A gente decidiu, então, que o Cineluso ele tem um formato que pode e merece ser itinerante. Então, em 2025, a gente faz o Cineluso no Brasil. A gente acabou de receber a confirmação da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo, uma parceria minha com a Interferências Filmes, que é de um grande amigo, Ricardo Sá, realizador também, e nós ganhamos, então, esse edital, e a gente tem 2025, 2026, 2 edições garantidas para a gente realizar no Brasil as nossas próximas edições itinerantes. Olha só, viu? Informação exclusiva aqui, então fiquem de olho. Super exclusiva, ainda não está no ar essa informação, então vocês são os primeiros a saberem, quem estiver assistindo aí. Que legal. Mas e vai ser muito bacana, porque dessa vez a gente está trabalhando a independência, os 50 anos desse ano da independência dos países africanos. Então a gente vai celebrar durante a semana da consciência negra, então do dia 20 ao dia 25 de novembro, no cinema da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o Cine Metrópolis, que é um cinema incrível, e em colaboração com os núcleos de africanidades da universidade, e são filmes de vários países, em parceria também com o PALOP, com a rede PALOP de cinema audiovisual dos países africanos de língua portuguesa. Pronto, vocês me deixam falar, eu falo. Mas é excelente, mas eu acho que quando alguém tem tanto conteúdo interessante, a gente tem que ouvir, não tem como não. Mas excelente. Eu até, na verdade, ia comentar, bem no início, já quando você falou da questão da união da língua portuguesa e também da questão, eu ia comentar essa questão das diferenças, que deve ser muito interessante e muito legal também de ver e de interagir com as pessoas. E de ter essa convivência também com as outras formas de português que existem. Eu acho que isso é bem legal. E outras realidades também, sabe? Porque, assim, sim, exatamente. Nunca me esqueço de uma realizadora de um dos países, PALOP, ela falava assim, Aline, a realidade, por exemplo, de realização de um filme na África, e a África é um continente, são vários países, são realidades diferentes, mas aí nesse caso eu estou falando dos países de língua portuguesa. É muito diferente. Então, por exemplo, um catering num filme, só para dar um exemplo, um catering num filme no Brasil, vamos dizer, no médio, grande porte, você tem ali todo um serviço de catering, etc. Falou lá, a gente faz um sanduba, entendeu? Com uma banana, uma fruta, e é isso aí, sabe? Não, a gente vai fazendo com o que a gente tem, não tem. São realidades muito distintas de realização, de recursos, de dimensões, né? Mas é muito interessante ver tanta coisa também desconhecida mesmo, né? No Brasil, especialmente, porque aqui na Europa a gente vê muitos festivais de filmes africanos, aqui na Bélgica, inclusive, tem um grande festival, mas no Brasil, por exemplo, eu não me lembro de ter visto com tanta frequência, e vejo que a troca na lusofonia é ainda muito pequena. E a gente vai descobrindo realizadores absolutamente incríveis, sabe, que a gente gostaria de conhecer, mas, enfim, tem toda uma questão de mercado também, né? Sim. Por exemplo, tem um filme que a gente vai projetar, que é de um realizador, o Pedro Costa, que é um filme de produção portuguesa e de Cabo Verde, Vitalina Varela. É uma coisa, assim, absolutamente chocante. A fotografia, sabe? É uma coisa, assim, de uma qualidade imensa, né? E se tem muito pouco acesso, então, a essa produção, né? Então, e são realidades distintas mesmo, né? São visões distintas, são percepções distintas.
E é um grande aprendizado, né? Assim, no geral, é um grande aprendizado quando você está na interculturalidade, né? Quando você dialoga com pessoas que têm outros olhares, que têm outras vivências, que têm outras experiências. A gente sempre aprende muito, né? Eu acho. Como você disse, realmente em si é uma pena, na verdade, que no Brasil não existe ainda, né, tantas iniciativas dessa união mesmo e dessa conexão mesmo. Então, o trabalho que você está fazendo é muito importante, criar essa oportunidade de conectar as pessoas, de criar novas redes, de trazer também, eu acho que essa união, né, de Brasil, África, Portugal, né, eu acho que é legal. Muito bom. Sim, é uma troca que pode gerar muitos frutos, porque essa interação entre países e pessoas com visões diferentes, se reunir e criar junto é uma oportunidade de realmente, dessa troca, de que cada um sai com uma nova visão, com uma visão um horizonte maior, uma visão geral maior. Então, é uma coisa muito importante, é um trabalho muito relevante. E é muito legal que você produz isso. Eu acho muito legal também, assim, o que acontece, né? Assim, obviamente, a gente também faz essas residências de maneira extremamente precária, porque a gente não recebe fundos para fazer essas residências, né? Enfim, especialmente da língua portuguesa, porque na língua portuguesa são as menores verbas que a gente tem, né? Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com né, um edital europeu, como a gente realizou no ano passado, um projeto que não era audiovisual, né? Ele estava muito mais para artes visuais e performance, era um projeto europeu. Então, assim, é uma outra realidade. Agora, quando você vai trabalhar com verbas de países como o Brasil, como, enfim, mesmo Portugal, né, vamos dizer que é um dos países da Europa que tem menos recursos, a situação também, e foi um dos motivos da gente realmente estar repensando, porque não existe verba para realizar um projeto da língua portuguesa, especialmente num país como a Bélgica, em que já existe uma guerra linguística, né? Aqui a gente vive... As verbas aqui são definidas pelo francês, pelo holandês ou pelo alemão. O alemão quase nada, porque a comunidade é micro, mas ela existe, é uma língua oficial, né? Então, quando você vai buscar recurso para difundir a língua portuguesa ou a comunidade lusófona, sabe, assim, você tem que buscar caminhos, né? Então, você fala assim, não, a gente vai falar sobre... a invisibilidade social. Então, a gente tem que buscar um fundo numa instituição que trabalha a questão dos direitos humanos, né? Também tem que ir buscando caminhos para a gente realizar. Então, eu acho que, enfim, né? Eu acho também que às vezes a precariedade ela nos une muito também, sabe? Quando a gente está dividindo o pão, né? Assim, eu acho que tem uma mágica que se faz também, né? Então, as nossas residências também são residências que a gente faz com poucos recursos, sabe? Muitas vezes, assim, com hospedagem solidária, né? Na casa dos amigos. Não dá para botar todo mundo no hotel, nem alugar um centro. Isso já aconteceu, da gente conseguir alugar um espaço e todo mundo está ali. Mas também, o que é muito importante nesse processo são as relações que são criadas, sabe? Exatamente. Porque, assim, por exemplo, essa primeira residência, a Samira, que faz parte da rede audiovisual do cinema Palop, que é uma realizadora cabo-verdiana, extremamente engajada, criou uma conexão imensa com a rede de diretoras de fotografia, feministas de fotografias do Brasil, que participaram dessa edição. Que legal. Era uma relação imensa. Então, assim, é muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que participaram das residências e que acabam trabalhando juntas depois, fazendo filmes juntos depois, colaborando em projetos, e a relação continua a acontecer. E isso é fantástico, sabe? Então, acho que esses processos de residência, além da gente deixar esse conteúdo, né, oportunizar a criação desse conteúdo,
que fica, né, como um legado, como uma história que a gente construiu, essas relações que são criadas também são dentro dessa diferença, né, dentro dessa interculturalidade, né, Sim. cria um afeto, né. Então, uma pessoa de Portugal que colabora com uma pessoa de Guiné-Bissau, por exemplo, acabou de acontecer, né, 2 residentes fizeram um filme juntos. Então, assim, tudo isso é muito interessante, e eu acho que a arte, a cultura, ela tem esse papel, sabe? A arte, a cultura, eu acho que a gente produz reflexão, a gente produz relações, a gente produz conteúdos humanos para viver em sociedade, né? Porque sem a arte, Sim, sem a exatamente. cultura, a gente Não, a arte realmente é uma ferramenta de empatia e de criar esses laços mesmo. Então, A gente sempre fala que a arte é um portal empático, é uma chance de mostrar outra vida para as pessoas que outras outras realidades que muitas vezes as pessoas não veem. E aí especialmente o audiovisual tem essa oportunidade de mostrar outra realidade. E quando você vê, é algo que realmente chega no coração. Então, quem assistir pode sair da sala com uma nova visão, mais empático, mais solidário, e você pode mudar o pensamento, e você pode melhorar o mundo através da arte e do audiovisual. Por isso que é tão importante essas iniciativas. E também de unir as pessoas que fazem o audiovisual. Então, isso, como você falou, realmente também o mais valioso, no fim, também é essa rede que é criada das pessoas que se conhecem e podem colaborar no futuro. Isso é bem legal. Sim, eu acho que assim, acho que o cinema, o cinema, especialmente, você tem ali uma multidisciplinaridade, porque a gente fala do cinema como se ele fosse uma coisa sólida. O cinema, ele é fluido. O cinema tem literatura, o cinema tem música, o cinema tem artes plásticas, o cinema tem dramaturgia, performance. Quer dizer, o cinema, na verdade, ele é uma consolidação de uma série de disciplinas que trabalham juntas. Isso é muito bonito. Então, quando você faz, por exemplo, um projeto de cinema, de audiovisual, você tem que ter, obrigatoriamente, alguém que vai trabalhar a trilha. E essa pessoa o background dela é a música, né? Sim, enfim, você tem a elaboração do texto. Quer dizer, obrigatoriamente, essa pessoa ela tem que ter um background de escritura. Então, assim, são encontros, né? O cinema é a consolidação. Isso no fazer cinema, mas quando a gente vai para o público ele tem a oportunidade de compreender essa realidade quando ele percebe a paisagem da fotografia, né? Ele consegue perceber, ele consegue se emocionar pelo texto, né? Ele consegue se emocionar, enfim, pela atuação, por esse corpo que dá voz a essa expressão. Então, assim, o que eu acho muito interessante, e não é que eu não sou uma pessoa do cinema, mas sou. É muito estranho isso. Porque enfim, né? As pessoas, mas você não é de cinema. Bom, eu, quando morava no Rio de Janeiro, eu tinha 18 anos de idade, eu fiz uma formação de edição e direção na Universidade da Cidade. Na época, nem era a Universidade da Cidade, era a Faculdade da Cidade. Trabalhei muito tempo na publicidade, inclusive cheguei a ser modelo profissional, trabalhei muitos anos na minha juventude como modelo, enfim. Então, assim, é uma coisa que me é muito familiar, mas nessa multidisciplinaridade da minha vida, onde eu produzo instalações artísticas, onde eu produzo poesia, onde eu, enfim, faço um monte de coisa, eu não sou de cinema, mas sou, porque eu acho que eu consigo compreender, sendo multidisciplinar, exatamente esse jogo de peças que trabalham juntas, né? E que conseguem finalmente se articular, né, e chegar a fechar um projeto
que é um filme, né? Exatamente. Mas é isso mesmo, o filme realmente o audiovisual na verdade, várias artes em um, então isso é bem legal. E eu acho que agora, né, você já falou que sua trajetória toda, né, multidisciplinar, você já fez muitas coisas. Então, eu acho que isso é muito com o nosso primeiro quadro, o Espelho Mágico do Tempo. Exatamente. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente coloca você aqui em evidência, e aí imagina que você está com um espelho mágico do tempo, e nesse espelho você vê você criança ou jovem. Qual dica você deixaria para a Aline jovem? Nunca ignore a sua intuição. A intuição, às vezes a gente subestima, mas é na intuição onde a gente encontra as nossas respostas. E nessa intuição, você pode também acreditar no seu talento, não subestime o seu talento, né? Sonhar é a melhor coisa que existe. Sem sonho a gente não vive. Acho que se eu pudesse dar essa dica, acredite na sua intuição, porque ela está sempre certa, sempre. Fantástico. Olha, fica a dica também para o público que está assistindo. Ouçam a intuição, que é muito importante. E acreditar no talento também, claro, muito importante também. Muito importante, sim. Porque né, ter essa valorização do próprio talento também é algo muito importante para não desistir, também continuar e desenvolver também. Não importa qual talento, não necessariamente talento artístico. Você tem um talento... o meu filho, por exemplo, que mora no Brasil, ele tinha um talento matemático. Hoje ele é um grande engenheiro. E ele ama fazer o que ele faz e é isso, né? Mas para isso a gente precisa escutar lá no fundo, porque às vezes a gente acaba sendo oprimido, né, pelas definições do que é o melhor para a gente. E a gente vai oprimindo as nossas próprias vontades e não se respeitar. Exatamente. E a coisa do sonho, de que se você realmente não tem um objetivo, um sonho, você morre. Viver ter um objetivo, viver é ter um sonho. E você precisa disso para continuar. Sempre. É isso. É interessante a questão do talento. Assim, a questão do talento, porque na nossa minissérie a gente tem exatamente isso do menino que acha que não tem talento, mas é a questão de não é só o talento artístico, né? Cada um tem um talento que pode ser matemática, até inclusive é engraçado que até o talento do menino. Ou então ensinar, né? Ser professor também, uma arte. Então, assim, é muito importante ouvir. Que legal. E é isso. Bom, eu acho que agora a gente pode fazer também o segundo quadro, que é Pergunte aos Break Brothers. A gente bota você aqui de novo em evidência, e agora o jogo virou. Agora você pode fazer uma pergunta para a gente. Eu sou muito curiosa como vocês, que vêm de uma outra realidade, como a realidade alemã, né? Com uma cultura de base, como é que vocês... percebe e que tipo de desafios vocês têm vivendo no Brasil e trabalhando no Brasil e se relacionando, né, com uma cultura que é tão diversa da realidade de base de vocês. Mesmo tendo uma mãe brasileira, eu acho que isso, sem dúvida, ajudou muito, mas nesse cotidiano, né, o alemão, que é tão rígido, né? Eu acabei de chegar da Alemanha e é sempre tão tenso, tão rígido, tão fechado, né? E estar na Bahia, que tem essa malemolência, que tem enfim, esse outro jogo de viver, né? Como é que é isso para vocês? Excelente pergunta. Vamos lá. Então, eu acho que entre essa coisa dos dois países, Alemanha e Brasil não poderiam ser mais diferentes, são realmente opostos em muitas coisas, de como é a forma de lidar com a vida, a forma de pensamento e tudo, né? Que a Alemanha é muito rígida, até um pouco seco e frio, mas ao mesmo tempo traz um profissionalismo muito forte que a Alemanha tem. E aqui no Brasil existe o lado humano. Eu sempre comento que o que eu gostaria de levar é o profissionalismo alemão, né, a parte de responsabilidade, a ordem, a pontualidade,
mas o aspecto empático e humano que o Brasil tem muito forte. Essa coisa de cuidar um do outro, de pensar no outro, de ter um pouco esse lado mais caloroso, mais amoroso, que muitas vezes na Alemanha não é cultural, é sempre uma coisa mais de competição, de trabalho, e eu acho que isso, quando a gente chegou, esse aspecto de ser bem recebido quando eu cheguei, foi muita coisa diferente, e na escola o pessoal me aceitou com muito carinho e tudo, então essa coisa de ser bem recebido, com amor, é uma coisa muito boa. Então acho que tem que achar o equilíbrio das qualidades que cada país tem para levar adiante. Eu acho que, na verdade, de certa forma, a gente sempre viveu entre os dois países, né? Então a gente teve vários, assim, vamos dizer assim, pulos de ver a diferença tanto daqui, né, no caso da Alemanha para cá, quanto ao contrário também. Sim. A gente estudou na escola, eu até a 8ª série, o Ike até a 4ª, e aí a gente veio, terminou a escola aqui no Brasil, aí depois eu até estudei ainda no Rio, aí depois na Alemanha também. Então, eu acho que vamos dizer assim, esse choque, essa mudança, assim, sempre de ir de um lado para o outro, é uma coisa bem interessante e é algo que eu acho que também moldou a nossa percepção também artística. Sim. Porque você acaba tendo um olhar, vamos dizer assim, um olhar um pouco mais distante, assim, tanto olhando para o Brasil quanto olhando para a Alemanha também. Eu acho que o Ike já falou, né, dessa questão, mas uma coisa que eu gostaria de adicionar é a questão do, por exemplo, o nosso projeto, a minissérie, o Cajueiro de Carlo. Na verdade, nessa forma, em muitos momentos a gente não tinha né, uma estrutura financeira boa para fazer, e as pessoas, né, abraçaram esse projeto aqui e participaram, e acabou sendo uma coisa coletiva. Então isso é uma coisa que a gente sempre fala, que se a gente fosse tentar fazer isso na Alemanha, provavelmente assim, dessa forma, não ia funcionar dessa forma. Então acho que isso é uma coisa bem, bem positiva e bem legal também. Por isso que a gente sempre fala que a gente deve muito, né, a todo mundo que participou, e a gente está também no momento Sim. trabalhando para distribuir e poder mostrar ao mundo essa beleza que é essa minissérie, e também esses artistas fantásticos aqui de Canavieiras. Foi do mesmo jeito que você comentou, Aline, que nessa precariedade, nessa falta de recurso, foi uma coisa muito de que a gente formou laços muito fortes com realmente virou uma família. Então acho que vira uma coisa muito autêntica, porque é todo mundo colocando o seu amor ali, todo mundo dedicando tudo e tendo o objetivo de dar certo. Então é uma coisa que une muito. Mais ou menos. Eu acho muito bonito também vocês trabalharem juntos e terem essa cumplicidade, né? Sim. Também a mãe de vocês, que é uma pessoa incrível. Sim. Nossa produtora. Produtora, né? Nave mãe. Né? E assim, às vezes eu trabalho com meu filho também, trabalho com meu companheiro também, a gente produz muito juntos. Eu acho incrível, mas acho extremamente desafiador também, assim. Não tem um momento que para vocês fala assim, peraí, eu preciso saber separar as coisas, assim, existe esse conflito em algum momento, assim, no momento de trabalho, de algum tipo de crise, enfim. Sim. Olha, eu acho que, na verdade, até que a gente conseguiu, assim, ter uma estrutura muito boa até de divisão de trabalho também, quem faz o quê. Bom, claro que sempre tem algum tipo de discussão, ou até mesmo quando a gente está fazendo o roteiro, por exemplo, é bem interessante, porque aí a gente tem uma ideia, e aí às vezes no início né, o outro fala, não, mas não tem como, a gente não pode fazer assim, aí ter assim, um embate assim, mas eu acho que até que na verdade, incrivelmente harmônico. Sim, eu acho em si. Em nenhum momento realmente teve uma... Eu vejo isso, eu vejo essa cumplicidade entre vocês. Sim, a gente discute tudo, mas nunca tem realmente um conflito muito forte. Acho que a gente tem uma linha muito... A gente tem o mesmo objetivo e aí as coisas estão certas desse jeito. Sim.
Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, eu tenho acompanhado, de vez em quando eu recebo aqui também os links que a Valéria me manda, né, os filmes, tem um trabalho realmente incrível, uma fotografia absurdamente bonita, né? Aqui o mestre aqui. Estão aí também num lugar privilegiado, né, com essa natureza toda, eu acho que isso deve ser muito inspirador também, né, para vocês. Sim. Com certeza. E também culturalmente aqui é muito, muito legal, porque Canaveiras tem uma densidade cultural, assim, de atividades culturais diferentes, muito grande. Então, tem filarmônicas, tem duas, na verdade, duas filarmônicas, capoeira, o pessoal artesão tem, assim, técnicas especiais daqui da região. Então, assim, bem interessante, bem legal. Agora eu quero lançar um desafio para vocês. Tá bom, diga. Eu quero que vocês pensem na possibilidade da gente fazer uma residência aí, da gente, por que não, nessa edição do Cineluso Brasil, a gente juntar as nossas capacidades, as nossas forças, eventualmente pensar alguma coisa aí, e, enfim, e produzir alguma coisa juntos. Eu acho que pode ser muito bonito e, enfim... Eu vou estar por ali no Brasil, eu vou estar... Bom, normalmente eu chego em novembro e fico até o comecinho de janeiro do ano que vem, mas eu acho que, por que não pensar alguma coisa que a gente possa construir junto e integrar esse lugar aí que eu sei que chama extraoficialmente Cannes. Sim, o apelido da cidade. Sim. Excelente, sim, vamos conversando, que eu acho bom. Isso é muito valioso mesmo. Seria muito bacana. Sim, para todos nós. Chamar essa família toda e reunir essa família e pensar alguma coisa juntos. Com certeza. Eu estou aberta e interessada, e eu acho que pode ser bonito. Fantástico. Vamos sim. E, bom, já que você falou em desafio, no fim do episódio também a gente pede, né, que a convidada, né, no caso, lance um desafio para alguém que deva falar com a gente. Quem você acha que deve ser descoberto pelos Sprague Brothers? Eu gostaria que vocês convidassem o Ricardo Sá, o Ricardo que trabalha com cinema há 35 anos, né? Ricardo, que tem um histórico também de realizador extremamente engajado, de trabalhar com os quilombolas, com os indígenas, né? Que tem um trabalho que eu respeito muito, porque é um trabalho realmente de engajamento. Então, esse é o nome que eu indico para vocês. É muito fantástico. A gente até já queria escrever para ele, vai ser fantástico ter ele aqui também. Sim. E é isso, Aline. Eu acho que se você ainda quiser deixar alguma consideração final, alguma coisa, antes da gente terminar aqui, é seu espaço. Eu convido as pessoas a conhecerem nas redes sociais, Espírito Mundo. A gente tem um site também, espiritomundo.com. E é isso. Estamos aqui construindo, amarrando ideias, construindo laços, e em breve a gente vai estar por aí. Então, quem tiver interesse em se conectar com a gente aqui também, enfim, a gente está sempre muito presente em todas as redes, a gente normalmente costuma ser bastante reativo aos contatos que fazem com a gente. Mas agradeço pelo convite, parabéns de novo pelo projeto que vocês realizam, e, bom, como dizem os franceses, à très bientôt. A gente que agradece a sua presença aqui, e fica a dica para o pessoal aí, dê uma olhada nas redes sociais, a gente também coloca aqui, então vão lá dar uma olhada. E é isso. Ok. À très bientôt. Beijo.